Vamos sim, vamos falar sobre o Bahia agora. O Bahia, diretor. O Bahia De Salvador. de Salvador. O Bahia que faz os olhos dele brilhar. Nesse momento tá fazendo não. Mas vamos lá, vamos falar assim desse Bahia que jogou no final de semana aí pelo Campeonato Brasileiro e mais uma vez não foi bem, né? Perdeu fora de casa. Antes disso, tinha acontecido a eliminação pela Copa do Brasil, a eliminação, podemos dizer assim, que Dolorosa, foi né? dolorosa pelo contexto, o contexto, conseguiu- o panorama, né? É. Do que foi a partida. Conseguiu em alguns momentos se mostrar tranquilo para seguir adiante, mas no final acabou cedendo aí para a equipe do Grêmio, que tem a tradição de ser um time copeiro dentro desta competição. Então, assim, em meio a tudo isso, a esse momento de turbulência, o nome do treinador está sendo bem questionado na capital baiana, e acho que no meio de toda a torcida tricolor. E nada melhor, né? Que até um treinador estar treinador estar aqui porque também pra sabe gente- passar isso na pele. Mas com relação ao Renato Paiva, que eu acho que algumas informações também você vai trazer aqui, Sim. eu fico pensando sempre assim, né? Pô, a gente vai tirar o treinador, vai jogar tudo nas costas do treinador de novo, mais uma vez, vai fazer essa mesma receita de sempre, sendo que todo mundo ali tem um envolvimento, né? Quem contrata, Sim. né? Os jogadores dentro do campo, ele mesmo, em algumas oportunidades, quando você perguntou, chegou a falar assim, não, essa é a responsabilidade minha, porque eu que escolho o jogador para entrar e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo com relação ao trabalho do Paiva é que o time oscila, mas eu não consigo ver, assim, o treinador fazendo uma besteira a ponto de estão falando assim, tira e tal. Eu acho que tem que dar uma sequência no trabalho, é um trabalho de construção, e eu acho que o Paiva pode ajudar muito o Bahia, e pensando também no exemplo do que aconteceu com o Botafogo. Sim. Lá atrás falaram, bota pra fora, bota pra fora. Não botou, o Luiz Castro ficou, fez um trabalho consistente, e aí deixou o time aí agora na liderança, foi embora, o trabalho continuou, o Caçapa assumiu por um período, até vir um novo treinador, foi bem também, e aí são 12 pontos de distância, né, pro segundo colocado, o Botafogo tá. Então, assim, acho que a torcida do Bahia tem que ter calma, calma. entendimento É um momento de que é pra um isso. momento, né? Então, ô Nildo, traga aí esses números, esses dados que vão corroborar com o que a gente tá pensando, né? E só para pontuar, com relação ao Botafogo, o treinador saiu agora para outra equipe e deixou bem claro lá. O trabalho que eu fiz aqui é um trabalho sólido e que vai continuar. Então, talvez essa seja... Claro, não é regra também. A gente Sim, está falando claro. isso aqui, pode ser que no Bahia não dê certo. Mas eu creio que o trabalho e o pensamento da diretoria, e juntamente com sua comissão técnica, que faça um trabalho sólido para que venha colher fruto bem em breve. Vamos trazer os números aí com relação ao Renato Paiva no comando técnico da equipe do Bahia. O Renato Paiva foi anunciado no dia 6 de dezembro de 2022 e, claro, a equipe do Bahia se apresentou na semana seguinte, no dia 12, para um trabalho de pré-temporada. Desde então, foram 44 jogos na temporada, 18 triunfos, 12 empates e 14 derrotas. Gols pró, 58, gols contra, 55. Então, assim, não é um número interessante, a gente olhando assim, né? Mas, por exemplo, eu particularmente vejo que se você tem mais vitórias do que derrotas, Já é um ponto positivo. Mas assim, eu tô fazendo esse recorte Sim, e sim. analisando o Campeonato Baiano, Sim. que para muitos não Não tem deveria ser parâmetro, mas parâmetro, né? na minha visão é. É parâmetro em que sentido? É o campeonato estadual, por exemplo. O campeonato carioca, pra mim, também, se a gente for pensar assim, não é pra ser parâmetro. Porque a gente vai considerar parâmetro só o fato de ter Botafogo, ter Flamengo, ter Fluminense, ter Vasco? Sim. Não. Até que o que aconteceu, o Botafogo ficou fora da fase final. Então a gente o estadual ele serve pra montar o time, pra fazer. Eu sei que a torcida quer que ganhe todo o campeonato, mas não é bem assim. O sentimento do torcedor. Não vai é bem ser assim. E sempre outra, esse. o Bahia enfrentou a Jacuipense, que a gente acompanha aqui na Série D jogando, é um time arrumado. O Bahia enfrentou o Bahia de Feira, que é um time que tá aí na Série D, é um time arrumado. Atlético Alagoinhas. Atlético Alagoinhas, que já vinha de 2 Juazeirense. campeonatos consecutivos. Então, assim, pra mim, essas vitórias que o Bahia teve diante desses adversários conta. Na medida correta, mas conta. Agora, o grande problema do Bahia, na minha opinião, é a quantidade de gols levados. O time fez 58 gols. Tem um saldo de 3, né? De 13, né? Nessa sequência toda. Então mostra que o time tá tomando muitos gols e acaba atrapalhando, né? Sem dúvida. E assim, eu vejo um ponto de crítica, assim, com relação ao que a gente já conversou muitas vezes sobre isso, Nildo. Você vai lembrar dessa questão da concentração. O que é essa questão da concentração? Tá com o resultado na mão e é o que a gente fala assim, entregou. Toma aquele gol no final que não podia tomar.
O jogo contra o Fluminense, pra mim, foi um absurdo, né? Tá ganhando um jogo no primeiro tempo com um jogador a mais e chega no segundo tempo, em 5 minutos, o resultado foi embora. Né? Passou ali entre os dedos, escorreu. Então, essas coisas realmente são pontos de crítica. Aí é algo que deve ir a favor do treinador, são as questões individuais, os erros individuais. Pois é. Que tem atrapalhado demais a sequência do Bahia dentro do campeonato. E aí outros números que a gente traz é com relação ao brasileiro. 15 jogos, né? 3 triunfos, 4 empates e 8 derrotas. Gol próprio, 15. Aí é complicado. Gols contra, 23, um saldo negativo aí de 28% de aproveitamento. Então, em uma competição em que o torcedor está fervoroso, querendo ver algo diferente, porque essa é a expectativa do torcedor, que o Bahia mude de patamar, principalmente na competição principal do Brasil. Sim. Copa do Brasil, o Bahia foi até tranquilo, saiu sem perder dentro do campeonato. Pois é, né? Interessante. Mas no Brasileirão as coisas estão sendo comprometidas com relação aos resultados. O Bahia teve um pé na semifinal, né? Um pé na semifinal. Torci muito. Talvez esse tenha sido o grande problema. Né? Então, assim, essa situação do Bahia é a situação do Renato Paiva neste momento. O torcedor insiste em pedir a demissão do treinador, inclusive critica até o staff do Bahia conta de não se manifestar com relação a isso, mas já foi deixado bem claro pela diretoria que tá mantido, não tem nenhuma possibilidade, pelo menos para o momento, da retirada do Paiva. A esses, eu peço que indiquem os nomes para substituto, porque eu, particularmente, não vejo. O mercado tá muito difícil. Eu já tenho o nome aqui. Professor João Carlos. Aí o professor Jodito não vai gostar, viu? Os nomes podem surgir, Paulo Esquita, mas aí vem aquela questão, vai ser o mesmo sempre, sempre, né? Então, aqueles que questionavam lá atrás a mudança, ela veio, mas não está tendo essa devida paciência para que o Bahia, de repente, volte aí a trilhar caminhos de vitórias. O próximo adversário do Bahia, sábado, Corinthians. Que deve vir com o time reserva, né? Porque tá na Copa do Brasil no meio da semana em frente ao São Paulo, um clássico, um jogo difícil. E aí a pergunta um jogo difícil, onde o Bahia vai disputar ali com a equipe que está um pouco à frente dele, né? Sim. E se perder, aí as coisas podem piorar, caindo de repente na zona de rebaixamento. Principalmente porque tem alguns times que estão em uma franca ascensão, como o Cuiabá. É um time que começou a jogar um futebol mais consistente. Então, o Bahia precisa ficar de olho. É uma oportunidade ótima para começar de novo a escalar o caminho de volta para melhores caminhos, né? Para melhores oportunidades. E aí vai enfrentar o Corinthians, que deve vir com um time mesclado ou reserva, porque no meio da semana tem Copa do Brasil, é uma oportunidade de ouro pro Bahia. Não pode... Tem que fazer juízo o mando de campo e o fato de estar descansado, né? Que o Corinthians jogou no meio da semana, para enfrentar o Corinthians aí. Jefferson Matos, só para finalizar o noticiário do Bahia, 2 contratações chegaram aí nesses últimos dias. O lateral direito Gilberto e o lateral esquerdo Camilo Cândido. O que é que muda aí? Ou nada? Só na prática a gente vai saber, né? Agora o Gilberto, grande lateral de nível de seleção brasileira. Né? Isso aí, sem dúvida. Teve cotado de ir para a Copa, tudo. Então, é uma grande contratação do Bahia. Né? Pode ajudar bastante no setor que o Bahia sofre bastante com aquele lado direito. O lateral esquerdo, vamos ver na prática se realmente ele desenvolve um bom futebol aqui no Brasil.